acredito que o Senhor vai derramar algo sobrenatural sobre a sua vida. Eu sei que Ele vai continuar derramando. Papai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos. Somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Sabemos que hoje o Senhor tem uma porção a mais para Amém, Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Então usa o teu filho de maneira, ó Deus, livre. Usa ele como ferramenta de fácil manejo nessa hora. Papai querido, no nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que o Saulo vai trazer chaves hoje para o nosso coração, que vai trazer transformação, vai trazer, Senhor, mudança de rota, no nome poderoso de Jesus. Pai querido, então, derrama sobre a vida dele e a parte dele derrama sobre nós. Pai, eu repreendo nesse lugar, na autoridade do nome de Jesus, toda a presença que não é tua, todo espírito espião, todo aquele que vem para distorcer, para confundir, eu lanço fora desse lugar. E declaro que nessa manhã é uma noite oportuna para o Senhor trazer salvação, trazer libertação, trazer transformação, trazer cura na autoridade do nome poderoso de Jesus. Senhor, e eu e os meus irmãos abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber algo novo da tua parte, no nome de Jesus. Então usa o teu filho com autoridade e intensidade nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer, vendo teus irmãos, se prepara, porque algo do Senhor derrama sobre a tua vida hoje. Amém. Aleluia. Amém. Deixa Deus me usar. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém. Meu irmão, essa é uma palavra que na verdade o Senhor começou a ministrar no meu coração já antes de eu saber que eu ia pregar. E aí eu comecei a anotar, comecei a fazer algumas coisas, e aí quando os pastores vieram, fazer o convite, eu falei, então é isso mesmo, glória ao Senhor. E deixa eu começar te dizendo uma coisa, meu irmão. Você sabia que muitas vezes você não nota, mas uma postura sua pode estar impedindo a graça de Deus de estar fluindo na tua vida? Deus está derramando, Deus quer derramar mais dele, mais da graça dele, mais do favor dele, mas às vezes algumas posturas, e hoje eu vou falar de uma específica, podem travar esse processo. E veja, muitas vezes essa postura, essa atitude, ela vem de uma maneira muito silenciosa e sorrateira. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo, ou que está pensando, ou que está agindo dessa maneira. Mas a grande verdade é que muitas das nossas atitudes, muitas das nossas posturas, tem uma raiz nessa situação que trava a graça de Deus na sua vida. E deixa eu falar uma coisa, foi esse pecado, essa postura que expulsou Adão e Eva do paraíso. Foi esse pecado, essa postura que expulsou até mesmo Satanás, que era um anjo de luz lá do céu. E eu imagino que agora você já entendeu sobre o que eu devo estar falando. Eu estou falando sobre orgulho. E talvez você ouça essa palavra e diga, não, Saulo, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Eu acho que essa palavra então nem é para mim. Mas eu quero que você preste atenção, eu quero que você me ouça nessa manhã, porque assim como eu um dia achava que não era orgulhoso, achava que não tinha essa dificuldade, mas à medida que o Senhor foi trazendo luz para algumas atitudes, para alguns sintomas, eu comecei a notar que, na verdade, algumas posturas que eu tinha uma raiz justamente nesse orgulho. E eu nem percebia. Quer que eu te mostre uma coisa? Eu vou dar alguns exemplos para você, antes de fato entrar na palavra, antes de fato entrar naquilo que a gente vai ler, para você começar a refletir sobre se de fato não tem uma raizinha aí no coração. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A verdade é que esse pecado do orgulho, ele é a raiz de praticamente todos os outros. Muitas vezes, quando nós ficamos com raiva de alguém, nos ofendemos, é porque o orgulho foi ferido. Ou quando, por exemplo, alguém rouba alguma coisa porque ela acha que merece aquilo e não tem, por isso ela se acha no direito de fazer. Ou quando muitas vezes nós tomamos uma postura
de que não, eu consigo, eu não preciso de ajuda. Meu irmão, muitas vezes isso é uma postura de um coração orgulhoso. E é justamente isso. Por exemplo, eu não quero que você levante a mão aqui não, mas eu quero perguntar. Quem é que tem dificuldade de pedir ajuda, por exemplo? Né? Quer resolver as coisas sozinho? Diz, não, eu consigo, eu desenrolo, eu vou lá, eu vou fazer. E talvez você fale, mas Saulo, mas querer fazer as coisas sozinho é uma questão de orgulho? Muitas vezes pode ser. Às vezes a raiz desse não gostar é justamente porque você fala assim, não, eu consigo, eu dou conta. Eu não preciso incomodar outra pessoa, quando na verdade o pedir ajuda lá dentro, lá no seu coração, lá no inconsciente, muitas vezes é assim, não, se eu pedir ajuda, eu vou estar demonstrando que eu não consigo. Se eu pedir ajuda, eu vou estar demonstrando que eu sou fraco, que eu não tenho capacidade de resolver esse negócio sozinho. Não, eu consigo sim. Mas a verdade, meus irmãos, é que aquele que é humilde, ao invés de dizer assim, rapaz, se vai ser mais fácil chamar ajuda, eu vou pedir. Se é mais fácil fazer junto, vou chamar alguém. A postura é completamente diferente. E meu irmão, essa postura, ela começa muitas vezes em situações simples. Às vezes carregar uma cadeira, uma mesa, que com o outro seria muito mais fácil, dizer, não, mas eu consigo. Aí parece tudo bem. O problema é que isso vai se refletindo em coisas mais importantes, em coisas mais profundas e mais complexas. Às vezes você está lutando contra um pecado na sua vida, você está lutando contra uma situação que você não consegue resolver, e você fala, eu não vou falar para ninguém porque eu não posso. Que vergonha se eu me expor. Mas, se você pedisse ajuda, se falasse com o seu pastor, seu líder de célula, isso seria resolvido muito mais rápido. Ou de repente está com uma situação no casamento, está com a situação em casa, e aí pergunta, está tudo bem? Está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, eu quero só agradecer ao Senhor. E na verdade está tudo se quebrando, está tudo ruindo, e a pessoa não tem a coragem de chegar e dizer, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. Sabe o que é isso, meu irmão? É orgulho. É orgulho. Então talvez eu imagino que você já está pensando assim, talvez tenha alguma coisinha de orgulho aqui. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes associa o orgulho a simplesmente se colocar acima, a soberba, a arrogância, mas o orgulho tem várias facetas, meu irmão. O orgulho tem várias maneiras, e é por isso que é uma coisa tão sutil e sorrateira. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista, não, eu só quero as coisas o melhor possível. Entenda, querer o melhor não é ruim. Mas às vezes você deixa de fazer algumas coisas, você não começa, porque você fala, não, mas eu não estou pronto. Não, mas isso aqui precisa estar na hora perfeita, do jeito perfeito, do jeito certo. Mas a verdade é que às vezes você tem medo de falhar, medo de errar, e isso é o que é orgulho, porque vai expor que você não conseguia fazer o que você achava que conseguia. Percebe? Às vezes a gente dá nome às coisas que na verdade não são. Entenda, para que a gente possa identificar cada vez mais essa raiz, esse orgulho no nosso coração, eu quero trazer algumas definições para você, mas eu quero começar a falar sobre o que é humildade. Porque tanto o orgulho quanto a humildade são coisas que a gente muitas vezes não entende. E a gente acha que o humilde é aquele que fica, meu Deus, eu sou fraco, eu sou... E que o orgulhoso é aquele, eu sou o cara, eu sou o bom. Mas não é só isso não, meu irmão. A humildade, a palavra humilde, inclusive, a raiz dela, né, ela significava chão. Né? Então, uma pessoa humilde, na verdade, é uma pessoa pé no chão, uma pessoa centrada, uma pessoa que entende quem ela é, entende o lugar dela. Nem mais e nem menos. Humildade não é se colocar abaixo, mas é se colocar no seu lugar. É entender o seu lugar. E eu gosto muito de dar um exemplo quando eu estou falando disso. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser para você, minha gente, eu sou lindo, eu vou estar sendo arrogante. Mas se eu disser assim, eu sou muito feio, eu sou horrível, eu também não vou estar sendo humilde. Mas se eu disser assim, não, eu sou bonito, nem lá, nem cá. Minha esposa pode dizer aqui que eu sou bonito, tá vendo? E eu acredito nisso, por isso que eu estou falando aqui.
Mas se eu me coloco para cima, eu sou o Brad Pitt, eu sou... Não, Tom Cruise não tem nem chance. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo arrogante. Orgulho. Mas se eu digo, não, eu sou muito feio, olha essa barriguinha aqui, olha essa papada, olha esse não sei o quê, e começa a achar defeito no negócio, e começa a me colocar para baixo, também é orgulho. Sabe por quê? Porque quando a gente se vitimiza, quando a gente se coloca para baixo, a gente está dizendo, olha como eu estou sofrendo, olha como eu sou ruim, olha para mim, me ajuda, me faz, sabe? Nessa hora, a faceta do orgulho ela vira. Porque ela está trazendo para si uma atenção, quando na verdade o humilde ele está pensando no coletivo, ele está pensando no todo. Você percebe que a humildade tem a ver com a centralidade, nem para mais e nem para menos. Então, quando nós muitas vezes não, até mesmo não dizer não, muitas vezes tem a ver com orgulho, sabe por quê? Às vezes você quer, quando você diz não, eu não consigo, não posso, não dá. Em outras palavras, você está dizendo, cara, eu sou fraco. Eu não consigo. Seja porque não tem capacidade, seja porque não tem tempo. Ou então, às vezes, você quer ficar bem com o outro, quer ficar bem na vida, não quer desagradar. Mas por quê? Porque o outro tem que olhar para você sempre como alguém. Não, esse cara resolve. Esse aqui é o bom, essa menina, eu posso contar com fulano, porque fulano faz tudo, resolve tudo. Quando muitas vezes você nem queria, nem conseguia, e está sacrificando a família, está sacrificando outras coisas, simplesmente para poder dizer, não, eu realmente sou o cara, eu realmente sou a mulher. Você percebe como a postura de orgulho, ela é sorrateira e se encaixa em tantas situações da vida da gente? E para a gente entender um pouco mais e um pouco melhor sobre o orgulho, eu quero trazer a história de um homem. A história de um cara que ele era muito importante, era um cara muito imponente, era um cara que, na sua situação, talvez só o rei fosse abaixo dele. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, fala da história de Naamã. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Naamã, ele era um grande homem, ele era um cara de conquista, ele era um cara que, lá na Síria, ele era acima de todo mundo, ele era comandante do exército, ele só estava abaixo do rei. Mas Naamã tinha um problema muito sério. Ele era leproso. E eu não sei se você sabe, mas na época do Antigo Testamento, alguém que era leproso, ele não podia estar no meio da sociedade. Ele tinha que estar afastado, porque a lepra era algo contagioso. Inclusive o povo de Israel, se você era leproso, você tinha que ficar longe. E quando você fosse chegando longe, tinha que gritar, leproso, leproso, para o pessoal poder se afastar. Já pensou que humilhação? Já pensou que humilhação? Agora pense esse cara de posição, esse cara massa, maravilhoso, grande, sendo afetado por essa doença que humilha você até o talo. A verdade, meus irmãos, é que isso feria constantemente o orgulho de Naamã. Isso feria constantemente. Porque ele era o cara. Mas aquela lepra limitava ele, travava ele. Porque eu tenho certeza que muitas vezes ele não podia ser colocado no pedestal que ele achava que merecia. Porque seria exposto da lepra. Então ele tinha que estar fazendo as coisas, mas está sempre limitado por essa situação. E meu irmão, eu tenho certeza que Deus, Ele permitiu essa lepra na vida de Naamã, para que todo o processo que aconteceu, e a gente vai ver aqui, acontecesse para que Naamã conhecesse o Senhor e a glória fosse dada a Deus. A gente cantou aqui, inclusive, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E meu irmão, antes de prosseguir falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te fazer pensar. O que é que tem limitado você? O que tem sido algo na tua vida que tem impedido você de alcançar lugares mais altos?
Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser uma coisa que você acha uma falta de capacidade, uma situação. Para Naamã, aquela lepra limitava ele. E eu tenho certeza que ele pensava assim, cara, se eu não tivesse essa doença, eu podia chegar até a ser rei. O orgulho, meu irmão, ele te impede de receber aquilo que Deus tem para você. Ele te impede de viver o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia fala lá em Tiago, fala lá em Pedro, fala lá em Provérbios a mesma coisa. Ele fala assim, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia, aleluia. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, às vezes, as situações que limitam você na sua vida são, na verdade, uma providência de Deus para que Ele possa derramar da sua graça. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a grande verdade é que se você talvez começou a identificar alguma dessas coisas, você deve estar se perguntando, certo, Saulo, mas como é que eu resolvo então? Como é que eu resolvo essa situação? E o exemplo de Naamã, ele vai esclarecer um pouco para nós como a gente resolve essa questão do orgulho. Versículo 2 do 1 Reis 5, ele diz assim, saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Perceba que esse homem grande, esse comandante do exército, esse cara de destaque, ele agora está ouvindo uma escrava, uma menina. Eu imagino que o desespero dele era tão grande com essa situação que ele falou, rapaz, acho que eu vou tentar, porque, meu Deus do céu, eu imagino que ele deve ter gastado tanto com médicos, com tentativas, e aí de repente uma escrava, uma menina chega e fala, ó, se você estivesse lá na frente do profeta, ele curava você. E veja, numa situação normal, eu tenho certeza que ele ia dizer, oxe, sai daí menina, nada a ver isso aí. Porque a posição dela era muito inferior à dele. Como é que uma escrava estava dizendo para o comandante do grande exército, vai fazer isso aqui que resolve? Cara, o processo de cura de Naamã começou quando ele teve que se humilhar e ouvir uma escrava. Quando ele teve que se humilhar e ouvir alguém que aparentemente não ia ter condição nenhuma de dar qualquer direção para um cara tão grande. E meu irmão, muitas vezes a gente pode achar que vai resolver a situação sozinho. E isso vai expor que nós temos orgulho. Isso vai expor que há algo lá dentro que poderia ser resolvido. A grande verdade, meu irmão, é que o nosso Deus, Ele sempre tem a solução. O nosso Deus, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem um livramento, Ele sempre tem a direção para resolver essa situação da sua vida. Deus tem, a resposta já está lá. Mas essa resposta, muitas vezes, vai vir numa embalagem que talvez não agrade teus olhos. No caso de Naamã, veio na embalagem de uma menina, de uma escrava, que não tinha nada a ver. Às vezes, você pode olhar para o teu líder de célula e vai dizer, como é que essa pessoa me ajuda? Não tem condição não. Eu vou falar isso aqui para ela, para quê? Só para me expor? Não. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 1, vai dizer o seguinte, Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as desprezadas e as que não são, a fim de reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele até prefere usar os pequenos. Você se acha incapaz? Você se acha que não consegue? Se disponha nas mãos do Senhor e você vai ver algo extraordinário acontecer. Mas a questão não é essa aqui. A questão é que quando Deus, Ele te coloca numa posição, Ele coloca alguém numa posição, seja de liderança, de pastoreio, deixa eu falar para você, Ele derrama uma graça especial naquela vida. Quantas vezes, eu sei que os pastores vão poder testar isso para mim, quantas vezes aconteceu isso comigo já.
Eu estava lá sentado aconselhando uma pessoa, e o cara falando lá do casamento, da coisa, negócio difícil, destruído, e eu pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse cara? Eu nunca vi isso aí na vida, como é que eu vou responder? Meu Deus do céu. E ele falando e eu pensando isso assim, E aí ele termina como que me disse, e aí, o que eu faço? E aí de repente eu começo a falar, e aí de repente a coisa começa a fluir, e é eu falando e me olhando de fora dizendo, menino, eu nem sabia que eu sabia isso. Sabe por que isso? Porque quando Deus te coloca numa posição, não importa a tua capacidade, Ele derrama uma graça sobre a tua vida, para que naquele momento você seja a resposta para a vida de uma pessoa. Deixa eu contar um segredo para vocês, meu irmão. Quem serve, recebe mais do que quem está aí. Quem ensina, recebe mais do que quem está aprendendo. Porque o Senhor, além de derramar essa graça, a gente vai sendo primeiro ministrado e depois vai passando. Ou você acha que tudo isso aqui Deus já não falou comigo? Mas a verdade é que às vezes a gente não quer se expor porque a gente acha que é melhor que o outro. A gente acha que tem, não, eu já pensei em tudo, ele vai dizer o que para mim? Meu irmão, abre mão desse orgulho. Para de querer caminhar sozinho. Para de querer resolver as coisas do teu jeito, na tua força. Talvez você até consiga, mas vai ser muito mais fácil resolver junto. Quando eu estava para casar com a Stephanie, né, minha esposa, Deus deu um sonho para ela. Eu fui muito engraçado, porque até hoje eu brinco disso, eu falo disso. Né? Stephanie sempre foi uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que resolvia as coisas. Né? E aí Deus deu um sonho para ela, que nesse sonho ela tentava resolver uma situação, eu ia lá, tentava ajudar ela falava assim, não, eu consigo sozinho, não precisa me ajudar. Aí eu falei, eu sei que você consegue, mas Deus me mandou aqui para lhe ajudar. E aí toda vez que ela quer fazer alguma coisa, eu estou vendo que ela está com a dificuldade, eu digo, meu amor, deixa eu ver, que ela não eu consigo. Eu falo, não, amor, Deus me mandou para lhe ajudar. Até hoje. Porque muitas vezes, meu irmão, o orgulho ele vai querendo tomar conta, ele vai querendo fazer a gente resolver, e a gente se sente ferido porque não conseguiu. Mas deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Uma coisa que nosso pastor Raimundo Nonato, ele fala muito, ele fala, rapaz, vergonha não mata ninguém não, o que mata é pecado escondido. É verdade. Vergonha não mata ninguém não, o que mata é tu tentar resolver as coisas sozinho e não conseguir. Quantas pessoas passam anos num casamento, tentando resolver situações, não consegue, mas não busca um pastor, não busca um psicólogo, não busca um líder de célula, e fica sempre naquele mesmo ciclo, achando que alguma coisa vai ser diferente, quando não vai. Você acha que se Naamã não tivesse ouvido aquela menina e começasse a resolver, você acha que ele tinha sido curado? Não, ele ia ter continuado naqueles mesmos ciclos o restante da vida dele e nada teria mudado. Deus não quer que você fique no mesmo lugar, meu irmão. Ele quer que você avance. Ele quer que você chegue no próximo nível. Mas deixa eu te contar um segredo, você não vai conseguir chegar lá sozinho. Se você fosse conseguir chegar lá sozinho, isso aqui não existia. A igreja, o corpo de Cristo, ele serve para que cada um carregue as cargas uns dos outros, para que juntos possamos alcançar a graça de Deus. Então para com isso, velho. Para de querer caminhar só. Para de dizer, não, eu tenho vergonha. Não, meu irmão. Não tenha vergonha de ser fraco, não. A Bíblia vai dizer justamente isso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Naamã se humilhou, ouviu aquela menina. E aí é interessante porque ele ouve aquela menina e fala, bom, né, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar. E ele vai no rei, e ele chega para o rei, olha, a menina me disse que tinha um profeta lá que curava. Aí o rei, pode ir lá. E aí entrega para ele uma comitiva com não sei quantos quilos de ouro, não sei quantos quilos de prata, roupas e várias coisas. E vai Naamã lá para o rei de Israel. E veja, eu quero fazer mais um adendo aqui. Porque essa postura de carregar as coisas, de levar as coisas, parece talvez uma coisa normal. Mas os valores e as coisas que ele estava levando era algo exorbitante. O que parece para nós aqui é que Naamã estava tentando comprar o favor de Deus.
Estava tentando comprar a cura, comprar o milagre, nem mesmo com relação a uma situação que precisava de um milagre. Aquele homem dizia assim: não, eu vou me humilhar, eu vou dizer assim: não, me ajuda. Não, ele vai dizer: eu vou comprar, porque eu estou por cima. E veja, meu irmão, muitas vezes, muitos de nós tentamos comprar o favor de Deus. Tem gente que pensa assim: ah não, se eu dizimar certinho, se eu ler minha Bíblia, se eu estiver aqui todo domingo e estiver na cela, a minha vida vai ser maravilhosa, a minha vida vai ser perfeita, não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldade, porque eu estou aqui fazendo tudo certo, logo Deus vai me abençoar, verdade? Não, meu irmão. É claro, veja, eu não estou dizendo aqui que alguns princípios não vão acontecer. Acontecem sim. Há princípios claros na Bíblia, como o do dízimo, que a gente fala muito aqui, que se a gente plantar, a gente vai colher, e se a gente não plantar, o devorador vai chegar. Eu não estou falando desses princípios, mas o que eu estou falando para você é que mesmo quando tudo aparentemente está certo, às vezes nós precisamos passar por processos, e esses processos são doloridos. E vai haver sofrimento sim. Não vai ter falta, não vai ter algumas coisas, mas vai ter sofrimento sim. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aprendeu a obedecer naquilo que sofreu. E veja, se Jesus aprendeu a obedecer naquilo que sofreu, quem sou eu, meu irmão? Quem é você? Você é melhor que Jesus? Eu acho que não. A bem da verdade é que aquilo que nós recebemos de Deus é pela graça, é de graça. Aquilo que nós recebemos do Senhor não é porque a gente faz ou deixa de fazer. É só você olhar o livro de Jó. Esse é um livro inteiro justamente sobre esse assunto. Quando você olha a postura de Jó, quando você olha a vida de Jó, ele era um cara íntegro, ele era um cara reto, mas ainda assim ele perde tudo. Mas se você olhar com cuidado, no final do livro, você vai perceber que ele tinha sim um pecado: o orgulho. Jó era um cara extremamente orgulhoso. E ele passa por tudo aquilo, para no final dizer: cara, eu achava que eu conhecia Deus. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Era assim: antes eu achava que eu conhecia, antes eu achava que era alguma coisa, agora eu estou entendendo de fato, eu estou conhecendo de fato. E veja, Jó era um cara reto, sacrificava o tempo todo, não fazia mal. Se você olha o capítulo 28, cara, aquele cara ajudava os pobres, aquele cara ajudava as viúvas, aquele cara doava, fazia tudo que você pensar e imaginar que uma pessoa boa pode fazer. Mas ainda assim, a raiz do orgulho estava lá no coração dele. Porque tudo que ele fazia ele achar: eu sou bom, eu mereço. Nada que você pode fazer, meu irmão, vai te dar o favor de Deus, vai te dar mais amor de Deus. Não, Deus já te ama. Deus já te ama. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem é a pessoa que trabalha, que faz para receber? É o empregado. O filho, ele recebe porque é filho. E deixa de receber porque é filho também. Às vezes a gente quer dizer assim: não, eu vou servir na igreja para Deus me abençoar, eu vou dizimar para Deus me abençoar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou fazer. E isso é uma postura de empregado, meu irmão. Isso é uma postura de escravo. E você não é mais escravo, você é filho. O Joshua, o Zezé, eles ganham o melhor que a gente pode dar porque eles são filhos. Mas às vezes o menino tomaram 2, 3 iogurtes e falou: papai, quero mais um. Eu digo: não vou dar. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Já comeu demais. Eu sou ruim porque não estou dando mais comida para meu filho? Não. Eu entendo o que é melhor para ele. Eu entendo como pai o que ele precisa e o que ele não precisa. E eu dou um não quando ele precisa de um não, e dou um sim quando ele precisa de um sim. Lógico, eu sou um pai imperfeito e vou errar, mas o nosso Pai do céu, ele é perfeito, ele nunca erra, ele sabe o que é melhor para você. Quando o não dele vem, é porque é melhor para você. É que nem quando o menino quer botar o dedo na tomada, sabe? O menino quer botar o dedo na tomada, você vai, você tira, e o menino vai o quê? Ele chora, reclama, espera: não, eu queria. Ia matar ele. A gente vai dar o que vai matar? Não vai.
Aí, o Joshua é engraçado, que agora ele tem aprendido que a gente, né, é paz carinhosa, a gente gosta de abraço, gosta de um beijo. Aí às vezes ele chega, aí dá um abraço bem gostoso, aí dá um beijo. Essa semana foi assim, eu tava do lado de Stephanie, aí ele deu um abraço, tem um beijo, aí a Stephanie falou, tu quer o quê? Aí ele, começou a rir. Porque ele estava querendo, ganhar o favor. Mas aquele abraço, eles não iam fazer nada. A resposta ia ser sim ou não, independente do que ele fizesse ou não, porque ele é filho. Tu vir aqui servir, tu trazer teu dízimo, tu ler tua Bíblia, tu orar, não vai mudar o coração de Deus para você. Deus, Ele é teu Pai, Ele te ama completamente, independente do que você faz. Agora, o que você faz vai agradar ou não, Pai? Porque aquele abraço, aquele beijo são maravilhosos para mim. Eu amo, eu quero que Ele faça isso o tempo inteiro. Mas a resposta não vai mudar, dependendo do que Ele fizer ou deixar de fazer. Porque o Pai, Ele dá porque Ele ama. Naamã tentou comprar o favor de Deus, mas Deus tinha um plano melhor para ele. Versículo 9. Quando finalmente Naamã vai em direção ao profeta, algo interessante acontece. Veja, veio pois Naamã com seus cavalos, com seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então imagina aí, eu gosto muito de ler e imaginar. Imagina aquela situação, aquela comitiva, vários soldados, vários cavalos, né? Muito ouro, muita prata, roupa, aquele negócio todinho. Aí ele para na frente da casa do profeta, uma casinha pequena, uma casinha humilde. E eu não sei você, mas quando chega alguém importante na sua casa, chegou o pastor na sua casa, que é um homem importante, você vai fazer o quê? Você quer estar com a casa limpinha, organizada, está com um bolinho lá feito, né? Você quer receber ele bem. Ou imagine aí que, sei lá, vem, eu ia falar o prefeito, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma pessoa importante aí, uma pessoa, né? Pense aí em uma pessoa importante para você. Ele vai vir na sua casa. Você ia fazer o quê? Ia dar o melhor. Você ia abrir a porta, você ia dar um abraço, você ia querer. É ou não é? Mas veja o que o profeta faz, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Meu irmão, Eliseu não vai nem na porta receber o cara. Você tem noção? E imagina que tu mandou teu filho, vai lá e avisa para o menino isso aqui. Ele vai dizer assim, tem importância não. Meu irmão, Naamã fica furioso, fica irado. Por quê? Porque ele se achava o cara. Ele tinha acabado de vir do rei da Síria, depois do rei de Israel, aí que receberam ele, deram atenção para ele e tudo mais, aí ele chega na casa de um profetinho de nada, e o cara nem para abrir a porta para ele, o cara nem para receber ele na porta, manda um mensageiro, que desonra, né? É isso que ele sente. O orgulho dele é mais uma vez ferido ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A verdade é que Deus sabia o que Naamã realmente precisava. Deus sabia que a lepra era nada mais do que um reflexo daquele coração orgulhoso. Então Deus precisava tratar esse orgulho à medida que ele tratava a lepra. E você vê no versículo 10 e 12, essa ira dele, ele fala o seguinte. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: eu pensava que ele ia sair, ter comigo, ia se pôr de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, os rios de Damasco, melhores que essas águas de Israel? Eu não poderia me lavar lá e ficar limpo? E voltou-se e foi com muita indignação. Ele tinha uma expectativa. Ele esperava que o profeta, além de dar atenção para ele, ia chegar, ia botar a mão na lepra, a lepra ia sumir, o milagre ia acontecer. Porque eu imagino, meu irmão, que ele estava acostumado a ver isso com os outros deuses. Ele chegava num templo de outro deus e o cara dava atenção e babava, e fazia aquilo tudo, porque era um cara importante. Mas esse aqui não. Esse aqui nem para ir lá. E ele ainda fica frustrado porque esperava que algo ia acontecer. E ele fala assim: não, vai lá, mergulha no rio 7 vezes que tu vai ser curado, tu vai ser limpo. Ele diz: meu irmão, tem rio muito melhor na minha terra, eu vim para cá para isso. Eu não acredito nisso não.
Mas tudo isso era a providência de Deus na vida de Naamã, porque Deus sabia que ele precisava ser humilhado. Deus sabia que ele precisava ser moído para que o orgulho dele fosse transformado. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O remédio para o orgulho é a humilhação. O remédio para o orgulho é ser colocado para baixo. Quando Jesus está ensinando sobre isso, lá em Lucas 14, versículo do 8 a 11, ele fala uma coisa muito interessante, perceba. Ele fala assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe um lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que o convidou os dois virá e dizer: ei, dê um lugar para esse. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Ele fala: quando, porém, você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Aí olha o princípio aqui: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Deixa eu ler de novo: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Deus, ele está dando um princípio aqui. Jesus está falando de um princípio aqui, que só tem duas opções. Não tem outra alternativa. Ou você se exalta para que Deus te humilhe, ou você se humilha para que Deus te exalte. E veja, no caso aqui da parábola, ele não está se vitimizando, mas ele está entendendo que até mesmo a leitura dele, de qual lugar ele merece, pode estar errada. Então, na dúvida, passe para trás. Na dúvida, é melhor se colocar para baixo. Isso é reconhecer quem ele é, que até mesmo a sua leitura pode estar errada. A pergunta para você: o que você vai escolher? Você vai escolher o orgulho para que Deus te humilhe? Ou vai querer escolher a humildade para que o Senhor te exalte? Essa é uma escolha que você precisa fazer. Na prática, meus irmãos, Filipenses 2, versículos 3 e 4, Paulo vai falar assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Aí ele explica, como é que você considera o outro superior a você mesmo? Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Paulo está falando aqui é que uma vida de humildade, ou uma vida fora do orgulho, longe do orgulho, é uma vida que cuida dos interesses dos outros, como você cuida do seu. Jesus mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então aquilo que a gente quer receber, a gente faz para o outro. Aquilo que a gente quer receber, a gente semeia na vida do outro. E quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai colher certo. Viver uma vida de humildade, meu irmão, é reconhecer que você é falho. E porque você é falho, você não vai estar cobrando do outro a perfeição, porque você mesmo falha. Quando nós não perdoamos a falha de outro, nós estamos cobrando dele a perfeição. Você percebe como com o outro a gente é duro? Não, ele tem que pagar, tem que fazer. Mas quando é você, não, você entende. Quando é com você, você fala: não, mas entenda, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa situação, eu sou limitado, tem que me perdoar. A mesma medida que você usa com os outros, a Bíblia vai dizer que vai ser usada com você. Então, ao invés de estar se colocando lá em cima, dizendo: não, eu não vou perdoar não, porque eu não mereço isso. Não, porque não, você viu o que ele fez, não tem condição, eu merecia muito melhor. E talvez você esteja até certo, meu irmão. Talvez você até mereça mais. Mas quando você reconhece que o outro também é falho, aí as coisas mudam. Quando Naamã
se submeteu ao processo. Ele ouviu o escravo, ele foi lá na porta do profeta e foi humilhado na porta, saiu com raiva. Os empregados dele falaram: mas Senhor, se ele pedisse um negócio difícil, não ia fazer? Faz esse fácil. E Naamã vai: beleza, vou fazer. Quando ele vai e se banha no Jordão 7 vezes, a Bíblia diz que a sua pele foi curada e se tornou como de um bebê. Ele foi curado, ele foi transformado. Mas quando nós vemos, ele não foi só curado externamente, o coração dele foi transformado. Você vai ver isso no versículo 15, ele vai dizer assim: voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e se pôs diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que acedes um presente do teu servo. Olha que postura diferente. O cara primeiro chegou com a pompa querendo comprar um milagre. Depois que ele é curado, ele fala: aceita um presente do teu servo. Teu servo, cara. Isso sim foi a postura de quem entendeu que havia um Deus todo-poderoso, muito maior do que ele. Houve uma transformação, não só no exterior, mas do coração dele. E a verdade, meus irmãos, é que Deus foi tão bom com Naamã, que humilhou ele várias vezes, para que ele pudesse ter o coração transformado. Deus foi tão bom com Jó, que precisou humilhar ele, para que ele pudesse conhecer a Deus mais profundamente. Deus foi tão bom, e você vai ver várias situações da Bíblia. Vê a situação de Pedro, que dizia: não, Jesus, eu vou com você até a morte, eu consigo, eu sou o cara. Ele nega Jesus. E aí depois, ele é tratado, e ele fala: Senhor, o Senhor sabe que meu amor é limitado. Você percebe que em todas essas situações, nós somos humilhados para ficar mais perto de Deus. Nós somos humilhados para que o nosso relacionamento com o Senhor seja profundo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é tão bom e Ele te ama tanto que Ele vai te humilhar se o teu coração começar a se obedecer. Porque a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Ele quer derramar tantas bênçãos na tua vida que tu nem imagina. Mas Ele não pode fazer isso agora. Não porque Ele não tem esse poder, porque Ele pode todas as coisas, mas porque Ele te ama tanto, que sabe que se entregar uma bênção fora de tempo, você vai morrer. E eu gosto muito do exemplo do carro. Quem é que acha que carro é uma bênção na sua vida? Você recebeu um carro agora, se dá um carro para você hoje, vai ser uma bênção, sim ou não? Para mim vai ser uma bênção demais. Mas se eu chegar, pegar minha chave do carro hoje e dizer assim: Joshua, vai lá e dirige, vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Por quê? Porque ele não tem idade, porque ele não tem maturidade, porque ele nem alcança o pedal. Se ele for tentar fazer alguma coisa, ele vai acabar se matando, se envolvendo num acidente. Mas o carro é uma bênção. Mas uma bênção fora de tempo, meu irmão, é uma maldição. Uma bênção, quando a gente ainda está imaturo, é maldição. Uma posição, quando a gente está imaturo, quando a gente não está pronto, é maldição. Um emprego, às vezes, ou aquilo que você sonha, aquele relacionamento, se você não está pronto ainda, vai ser maldição na tua vida. Mas a gente fica igual um menino, querendo botar o dedo na tomada e reclamando com Deus porque Ele não deixou. A grande verdade, meu irmão, é que Deus, Ele, enquanto o teu coração não mudar, enquanto esse orgulho não tiver lançado aos pés do Senhor, enquanto você não literalmente pedir ajuda primeiro ao Senhor e depois a quem está do teu lado, o Senhor não vai derramar as bênçãos que Ele tem reservada para você. E eu posso falar isso porque isso aconteceu com a minha vida, cara. Eu passei 5 anos no discipulado. Deus, eu passei um tempo na missão. Quando eu voltei da missão, 2011, 2012, 2013 eu voltei e o Senhor falou muito claramente que eu devia encontrar com uma pessoa regularmente, porque Deus tinha algo dela para mim. E eu comecei.
E foram 5 anos de discipulado, gente. 5 anos. E eu fiquei martelando as mesmas porcarias durante 4 anos e 6 meses. Por causa de orgulho. Eu não aceitava algumas coisas, eu discutia algumas coisas, e eu, não, mas não é assim e tal, e a coisa começou, a ficar ruim. Esse meu orgulho começou a crescer cada vez mais. E por causa desse orgulho, eu acabei caindo em outros pecados. E acabei literalmente indo para o fundo do poço. E foi quando eu estava lá, sem chão, sem perspectiva, sem um relacionamento com Deus, que eu me arrependi, e o Espírito Santo falou muito claro, vai confessar teu pecado, vai expor, vai pedir ajuda. E foi o que eu fiz. E meu irmão, quando eu fiz isso, parece que todos aqueles ensinamentos de 4 anos e 6 meses começaram a se encaixar. Eu comecei a me submeter mesmo sem entender. Porque eu era assim, deixa eu falar para vocês. A pessoa dizia, Saulo, vai fazer isso? Eu falava, por quê? Ah, não, eu não concordo não. E podia ser o Papa. Meu pastor, coitado dele na época. Não, mas por que não? Mas eu não acho não. Eu acho que é assim, 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 tal, tal. E eu só fazia se eu concordasse. Sabe o que era isso? Orgulho. Porque eu não entendo tudo não. Eu não vejo tudo não. Eu não sei de tudo não. Quando o nosso pastor pede uma coisa pra gente, meu irmão, faça. Você pode até depois perguntar ao pastor, já fiz, já tá vendo, mas deixa eu entender, posso entender? Se ele quiser, ele vai lhe explicar, meu filho, mas se não, só faz. Porque às vezes você está pensando só no negocinho aqui, e Deus já deu uma visão tão maior para ele, e a gente fica batendo na tecla, batendo na cabeça sem entender, sem perceber. A verdade é que Deus, ele vai sim humilhar a gente, para que a gente possa ter um relacionamento mais profundo com ele, quando esse orgulho bater. E tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, que é Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo começa a falar de uma situação que ele vivia, que a gente não sabe exatamente o que era, mas ele chama isso de um espinho na carne. Ele vai dizer o seguinte, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. Veja, se você ler o capítulo inteiro um pouquinho antes, Paulo está falando das revelações que Deus deu para ele, que Deus levou ele, arrebatou ele, levou ele para o céu, e falou para ele coisas que ele não podia nem dizer, que ele era o cara. E Paulo começou a fazer o quê? Dizer assim, rapaz, eu sou o cara mesmo. Eita, eu sou bom. Isso aí tudo não é nada. Ele começou a sentir isso, ele começou a se exaltar. Aí o que Deus fez? Ei, pegou um espinho e furou a bola. Baixa tua bola. Baixa tua bola, murcha um pouquinho. E ele fala assim, 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse, Deus, porém, disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim, é assim? Então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você está aí reclamando da prova, reclamando da situação, reclamando da privação. E Deus está dizendo, não, meu amigo, a minha graça é suficiente para você. Você não precisa estar resolvendo isso aí, deixa que eu resolvo. Continua nesse processo, porque a minha graça te basta. Mas a gente fica querendo meter as coisas pelos pés e pelas mãos, fazer as coisas do nosso jeito, fica querendo resolver, quando Deus diz, espera, para. Entenda, meu irmão, é na tua limitação que o Senhor Deus se manifesta. E quanto mais limitado você for, mais Deus vai se manifestar. Vê que maravilha. Então, ao invés de querer ser o cara, de querer ser a mulher, de querer ser quem resolve tudo, diga assim, não, eu quero é que Deus resolva. Deixa eu ser fraquinho.
Deixa eu ser humilde, deixa eu ser nada, deixa eu ser. Porque na verdade quando eu faço isso é Deus, é o poder de Deus que vai se manifestar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando alguém de posição, quando alguém inteligente, quando um doutor vai e fala um negócio bonito, importante, você fala o quê? Nossa, realmente aquele cara é bom, aquele cara sabe do que ele está falando, menino. Agora quando chega alguém que não sabe de nada, alguém que nunca estudou, alguém que você olha assim e vai dizer, ixi, que sair. De repente ele fala, ele prega, milhões se convertem, e você fica, meu Deus, como foi isso? Você vai dizer, cara, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. A verdade é que quando um bom faz uma coisa boa, a glória é de quem? Do bom. Mas quando alguém improvável, quando alguém pequeno, quando alguém que ninguém dá nada, faz uma coisa e a coisa acontece, a glória é de Deus. Porque ninguém vai, todo mundo vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, não tem condição. Saulo? Não dá. Percebe? Mas a gente fica querendo ser o cara. A gente fica querendo não se expor. A gente fica querendo parar, dizer assim, não, mas eu consigo, eu sou bom, eu desenrolo, eu resolvo, eu faço. E a gente vai indo para o buraco sem nem perceber. O convite do Senhor para você essa noite, essa manhã, meu irmão, é entender que todas as coisas cooperam para o teu bem. E que às vezes essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está indo, essa situação que você não vê saída, talvez seja justamente o Senhor espremendo o teu orgulho para que você peça ajuda, para que você se coloque dependente dEle, para que a glória seja dEle e não tua. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez para a missão, eu não era casado ainda, e eu lembro por algumas vezes eu precisava levantar o dinheiro do dia para a noite. Eu lembro que uma vez eu precisava, sei lá, uns 300, 400 reais para uma viagem missionária que eu ia fazer lá dentro. E eu acordo de manhã, eu precisava do dinheiro para aquele dia, porque no outro dia já era viagem. E eu acordo e oro, o Senhor sabe que eu não tenho como tirar dinheiro da cabeça. Então, faz alguma coisa porque eu preciso ir. E fui viver meu dia. Quando eu volto 5 horas da tarde para pegar minhas roupas, tomar um banho, em cima da minha cama estava um envelope com o valor exato que eu precisava. Deus ouviu minha oração. Eu não quero saber se foi um anjo que botou, se foi um passarinho, se foi uma pessoa. Eu não quero saber o que foi. Eu só sei que Deus trouxe, Deus proveu. Porque naquele momento eu me coloquei na posição que eu tinha, completamente limitado. Eu não tinha condição nenhuma de fazer nada. Então eu fui para aquele que podia fazer alguma coisa. E a verdade, meu irmão, é que até o que você acha que consegue fazer, você só faz porque Deus te deu 2 braços, 2 pernas, uma mente. Então até aquilo que você acha que consegue, você precisa dar graças a Deus, agradecer a Ele e dar a glória a Ele. Porque não é pela sua força não, é porque Ele te ajuda, é porque Ele te abençoa, é porque Ele faz. O que eu quero que você saia pensando nessa manhã e lembrando e praticando é que você não pode e não precisa resolver tudo sozinho. Primeiro você tem um Deus que cuida de você, que tudo que você tem e faz é por causa dele. Mas além de Deus, Ele te presenteou com isso aqui. Olha para o lado. Olha para trás que está mais na frente. Olha quantas pessoas tem aqui. Isso é presente de Deus. Isso é um corpo. A Bíblia diz que cada um tem uma parte disso aí. E se você ficar tentando resolver sozinho, vai ser igual um dedo querendo sair e ligar a luz, mas não tem braço, não tem mão, não tem perna, ele não vai conseguir. Não vai. Deus te colocou num corpo para você caminhar junto. E se você continuar tentando caminhar sozinho, um membro amputado, ele morre. Se eu arrancar meu dedo e deixar ele aqui, amanhã já era. Deus ele tem sido misericordioso com você quando você tenta fazer a coisa sozinho. E que você não morreu ainda. Meu irmão, hoje
é dia de transformar. Hoje é dia de caminhar junto. Hoje é dia de receber da parte de Deus graça. Mas Deus só vai dar graça a você quando você se humilhar na presença dele. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e derramarei chuva, derramarei bênçãos sem medidas. Não é fácil se colocar vulnerável, meu irmão. Não é fácil. Porque do mesmo jeito que você recebe amor, que você recebe ajuda, você também pode ser machucado porque o outro erra. E às vezes a gente não quer esse risco. Mas Deus te chamou para amar e ser amado. Deus te chamou para caminhar junto. Deus te chamou para não ficar sozinho, mas a pedir ajuda. E pedir ajuda não é vergonha não, meu irmão. Pedir ajuda não é humilhação. Não, meu irmão. Pedir ajuda faz parte da vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça agora. Eu quero te convidar a pedir a Deus assim: Deus, me ajuda na minha fraqueza. Eu quero te convidar a reconhecer quem você de fato é. Se você acha que ainda é bom, se compare com Deus. Eu tenho certeza que você vai perceber que você não é. Comece a dizer ao Senhor: Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a pedir ajuda, porque não é fácil. Me ajuda a me humilhar, porque eu quero que o Senhor me exalte. Porque ser exaltado pelo Senhor é muito melhor do que eu mesmo me exaltar. E se você entendeu isso hoje, se você entendeu que você tem uma limitação na sua vida, que você precisa de ajuda, precisa, seja do Senhor ou de alguém do teu lado, eu quero te convidar a declarar isso nessa manhã, vindo aqui na frente, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso de ajuda, eu não consigo caminhar sozinho, e eu sou a primeira pessoa que vem, porque eu não consigo, meu irmão. Eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso do meu pastor, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso de você. Mas enquanto eu não pedir ajuda, eu vou ficar travado no mesmo lugar. Então, em nome de Jesus, declara isso: eu preciso de alguém, eu preciso de você, eu preciso de você. E eu quero te convidar, aqui na frente, dá as mãos, dê a mão para o teu irmão que está do teu lado, como um símbolo, dizendo assim: eu preciso de você, eu preciso de você, eu não consigo sozinho. Eu não sou igreja sozinho, eu não sou sozinho, eu quero caminhar junto. E meu irmão, além de você que já veio, que já conhece o Senhor Jesus, que já tem um relacionamento com Ele, já faz parte do corpo de Cristo, porque nasceu de novo. Além de você, eu tenho um outro grupo de pessoas